Todos irmãos e irmãs, que a paz do Senhor Jesus seja com cada um. Se me permitem ficar aqui em baixo, gosto de ficar um bocadinho mais perto, né? Por favor, abram comigo as vossas Bíblias no primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. Vamos ler o capítulo inteiro, não é muito grande. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8. O tema da mensagem desta manhã é um rei como as outras nações. Diz assim a palavra do Senhor. 1 de Samuel, capítulo 8, começando no versículo 1. Sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel. E o nome de seu filho primogênito era Joel, e o nome do segundo Abia, e foram juízes em Berseba. Porém, os seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram suborno e perverteram o direito. Então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá. E disseram-lhe: Eis que já estás velho, os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue, como tem todas as nações. Porém, esta palavra pareceu mal aos olhos de Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos julgue. E Samuel orou ao Senhor. Então disse o Senhor a Samuel: Ouve a voz do povo em tudo quanto te dizem, pois não te tem rejeitado a ti, mas antes a mim me tem rejeitado, para eu não reinar sobre eles. Conforme todas as obras que fizeram, desde o dia em que os tirei do Egito até o dia de hoje, a mim me deixaram, e a outros deuses serviram, assim também fazem a ti. Agora, pois, ouve a sua voz, porém protesta-lhes solenemente e declara-lhes qual será o costume do rei que houver de reinar sobre eles. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo que lhe pediam um rei. E disse: Este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará nos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante dos seus carros. E os porá por chefes de 1000 e de 50, e para que lavrem a sua lavoura e façam a sua cega e fabriquem as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. E tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servos. Também os vossos servos e as vossas servas, e os vossos melhores moços, e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe servireis por servos. Então naquele dia clamareis por causa do rei que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: Não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações, e o nosso rei nos julgará, e sairá diante de nós, e fará as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do povo, as repetia aos ouvidos do Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: Dá ouvidos à sua voz e constitui-lhes rei. Então Samuel disse aos homens de Israel: Volte cada um à sua cidade. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez, eis-nos aqui perante a Tua palavra, na Tua presença, na Tua casa, pedindo para que, nesta hora, o Teu Espírito venha falar aos nossos corações, conforme a Tua vontade. Deus, Tu és aquele que conhece aquilo que está no íntimo de cada um, aquilo que cada um, de alguma forma, precisa de ouvir. Ó Paizinho, e por isso peço que nesta hora o Teu Espírito venha falar a cada um dessa mesma forma, conforme a Tua vontade, conforme aquilo que cada um precisa.
Assim nós oramos, no nome de Jesus Cristo. Amém. Este capítulo marca um período de transição na história de Israel. Antes deste momento, e no livro anterior, que é chamado Livro dos Juízes, houve um período bastante grande de tempo, no qual Israel era liderado por juízes. Esses juízes tinham a responsabilidade de julgar o povo segundo a lei que Deus tinha dado a Moisés, daí o seu nome. Eles eram juízes, eles faziam cumprir a lei de Moisés. O período dos juízes foi marcado por sucessivos ciclos. Nesses ciclos, o povo, de uma certa forma, abandonava Deus, seguia após outros deuses. Por causa disso, Deus também abandonava o povo e, invariavelmente, eles eram invadidos por outros povos, pelos povos inimigos. Por causa disso, eles se arrependiam e queriam voltar a Deus. E então Deus enviava novamente um juiz para livrar o povo dos seus inimigos. Depois vinha uma nova geração e o ciclo repetia-se e voltava tudo à estaca zero. No capítulo anterior a este que nós lemos, no capítulo 7, 1 de Samuel, nós encontramos mais um desses momentos de restauração, de arrependimento do povo em relação à sua idolatria, porque os filisteus estavam a invadir novamente o território de Israel. E Deus livrou, Deus trouxe vitória sobre aquele exército, o povo se arrependeu e, através de Samuel, houve esse momento de restauração. E é nesse contexto que nós entramos nesta passagem, neste capítulo que nós lemos, cujo personagem principal é Samuel. Samuel, que era um profeta, era um juiz, era um líder. Mas, além disso, é curioso que, sobre Samuel, ao contrário de muitos outros personagens bíblicos, nós encontramos muito poucos defeitos. Quase nada nós poderíamos apontar a Samuel. Há personagens que até poderíamos dizer que são um pouco mais, que sobressaem mais, como Abraão, como Davi. Alguns outros nós poderíamos encontrar vários defeitos para apontar a eles. Samuel era um homem santo, justo. Não quer dizer que ele não fosse perfeito, que ele não tivesse pecado, mas a Bíblia aponta muito poucos dos seus erros. No entanto, neste capítulo, no início do capítulo, nós encontramos um erro que a Bíblia lhe aponta, uma falha. Uma dessas exceções, quando ele nomeia os seus filhos como juízes. Talvez ele tivesse sido bem intencionado, talvez ele tivesse o desejo de promover uma nova liderança que o viesse a substituir. Mas o problema, diz o texto, é que os seus filhos, versículo 3, não andaram pelos seus caminhos, antes se inclinaram à avareza, aceitaram subornos e perverteram o direito. Este é um erro comum a muitos de nós, a incapacidade de ser objetivo relativamente aos erros daqueles que nos são próximos, daqueles a quem amamos. Mas a verdade é que os filhos de Samuel não viviam uma vida reta diante de Deus. E eles não tinham condições para dar continuidade ao seu ministério. Na sequência disso, os anciãos de Israel vieram a Samuel, versículos 4 e 5, e disseram-lhe 3 coisas. A primeira coisa, disseram-lhe: tu estás velho. Aqui está alguma coisa que todos nós gostamos de ouvir. No fundo, isto implicava um reconhecimento de que o ministério de Samuel estava próximo do fim e era necessário encontrar uma solução para a continuidade. A segunda coisa que eles disseram é que eles não aceitavam os seus filhos como essa solução. E com base naquilo que nos diz o texto bíblico, essa foi uma posição sábia. Foi um discernimento bom
que eles tiveram e que Samuel não teve a capacidade de ter. E eles disseram: Samuel, não é aceitável nós termos os teus filhos na mesma posição em que tu, porque os teus filhos não seguem os teus caminhos. Nenhuma destas coisas era problemática, nenhuma destas coisas que eles disseram, ao contrário da terceira coisa. A terceira coisa que eles disseram é que eles já tinham encontrado a solução para o problema. E a solução que eles tinham encontrado é que eles queriam um rei como as outras nações. Por outras palavras, nós já não queremos ser governados pelos juízes, nós já não queremos ser governados pela lei de Deus, nós queremos ser como todas as outras nações são. E aqui está um problema. O problema de Israel não era tanto neles quererem um rei em si. O problema é o motivo pelo qual eles queriam um rei. Eles olharam para os povos ao seu redor e eles viram que todos eles tinham reis. Os filisteus têm um rei, os amorreus têm um rei, os edomitas têm um rei, até os egípcios têm um rei, a quem chamam de faraó. Nós queremos também ter um rei. Nós queremos ser como as outras nações. E é sobre isto que eu gostaria que nós pudéssemos meditar mais profundamente nesta manhã. Se há coisa que Deus tinha deixado bem claro ao povo de Israel, desde o momento em que Deus chamou e separou Abraão, é que eles não deveriam ser como as outras nações. Eles deveriam ser diferentes das outras nações. Eles deveriam ser o exemplo e não a norma. Eles deveriam ser luz e não as trevas. Mas uma e outra vez, Israel quis ser igual a toda a gente. Existe em nós este mesmo desejo de nos podermos enquadrar naquilo que é chamado ou considerado normal, de querer ser aceite pela maioria, se não até por todos, de não querer ser rejeitado pelo mundo. Mas essa não é a chamada do povo de Deus. Esse não é o propósito de Deus para o seu povo. O plano de Deus é mais alto. Nós já este ano falámos aqui sobre isto. O plano de Deus é nós sermos nação santa, real sacerdócio, povo adquirido por Deus. Deus tem um plano que é muito mais alto para a minha, para a tua vida, do que ser igual a todos os outros. O plano de Deus não é que nós sejamos como o mundo, mas sim que nós sejamos como Jesus Cristo. Samuel, nesta hora, fez o melhor que ele poderia ter feito. Ele orou ao Senhor. Versículo 6. Em resposta, Deus lhe disse que ele não deveria levar aquela rejeição como algo pessoal. Porque a rejeição de Israel era em relação à vontade de Deus e não em relação ao ministério de Samuel. E isto nos deve fazer pensar em algo. Sempre que nós queremos fazer e expressar a vontade de Deus, inevitavelmente isso levará à rejeição por parte do mundo. Mas se o mundo nos rejeitar, que seja por isso. Se o mundo nos rejeitar, que seja por causa do Cristo que encontram em nós. E isso será uma consequência muito natural de nós querermos fazer a vontade de Deus em nós. O apóstolo Paulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Todos os que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. O próprio Jesus também disse, João capítulo 15, versículo 20, se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Isto quer dizer, meus irmãos, que se o mundo não nos rejeita, provavelmente nós precisamos de analisar a nossa vida e considerar se nós estamos a ser tão iguais ao mundo. Porque, naturalmente, se o cristão fizer
e afirmar a vontade de Deus na sua vida, o resultado disso vai ser a rejeição do mundo. Deus disse a Samuel, curiosamente, para dar a Israel aquilo que eles tinham pedido. Como eu disse antes, não é? Por si só o desejo de ter um rei não era necessariamente mau. Na verdade, até poderemos supor ou inferir que até um certo ponto essa viria a ser a vontade de Deus, viria a ser o plano de Deus para o futuro, que Deus queria providenciar um rei para Israel. Por exemplo, 400 anos antes, em Deuteronômio capítulo 17, Deus tinha dito a Moisés que quando Israel tivesse um rei, ele deveria ter determinadas características. Eu não vou dizer aqui quais são, mas elas estão lá em Deuteronômio capítulo 17, se quiserem depois abrir e verificar. Antes disso, em Gênesis capítulo 49, quando Jacó estava prestes a morrer, ele profetizou a respeito de Judá, um dos seus filhos, que seria da linhagem dele que viriam os reis de Israel. Então, nós podemos ver que havia um propósito de Deus em que, a um certo momento da história de Israel, esta viesse a ter um rei. Mas qual era o problema então? O problema é que Israel quis adiantar-se ao plano de Deus. E uma coisa que nós nunca devemos esquecer é que o tempo de Deus é tão importante como a vontade de Deus. Há muita coisa que pode ser a vontade de Deus para as nossas vidas, mas ainda não é o tempo. A vantagem de ter um rei terreno é fácil de ver, é que um rei terreno é visível. É alguém a quem eu posso chegar perto, com quem eu posso falar, e ele pode responder-me. Ainda que Deus faça tudo isso. Mas por muito que Deus faça, por muito que Deus livre, por muito que Deus fale, amém. Então, por muito que Deus faça, por muito que Deus fale, nós não podemos ver Deus. E para Deus fazer essas coisas, para Deus falar, para Deus agir, para Deus fazer algo na nossa vida, nós sabemos que é preciso buscá-lo. É preciso persistência, dedicação, oração, compromisso, santidade e mais do que tudo isso é preciso fé. E meus irmãos, sejamos sinceros, tudo isso é muito difícil. É difícil de fazer. É muito mais fácil ter alguém tangível na minha frente. Ter alguém a quem eu posso ver, com quem eu posso falar. É muito mais fácil ter a imagem de um rei. Eles queriam um trono e alguém que pudesse sentar-se nesse trono, uma coroa para colocar na sua cabeça, um palácio com príncipes e princesas, casamentos reais que, se fosse nos dias de hoje, seriam transmitidos pela televisão, glamour, revistas de fofocas com paparazzi para descobrir todos os segredos dessas pessoas. Era isso que Israel queria. Foi isso que eles receberam. A maior parte de nós aqui, se não todos, lembrar-se-á que o primeiro rei de Israel foi um homem chamado Saul. Quando Saul foi escolhido rei, diz a Bíblia que ele era de boa aparência. Ele tinha um palmo acima da cabeça de todos os outros na sua altura. Um homem alto, bonito, provavelmente até com alguma eloquência no seu falar. Era alguém de quem Israel poderia olhar e dizer: aqui está uma pessoa digna de ser nosso rei. Mas diz a Bíblia também que o seu coração estava longe de Deus. Os intentos do seu coração não eram tanto para o bem do povo como para o seu próprio proveito. Mas em Saul, Israel teve exatamente aquilo que pediu. Não um rei segundo o coração de Deus, que Deus estava já a preparar, mas um rei igual a todas as outras nações. Era isso que Israel queria, foi isso que Israel recebeu. A imagem que vem à minha mente é de uma criança que olha para uma tomada
e sente uma certa curiosidade sobre aquilo e quer ir lá com os seus pequenos dedinhos colocar os seus dedos ali naquela tomada. E o pai e a mãe dizem: não podes colocar os dedos nesta tomada, porque vai ser mau para ti. Mas a curiosidade daquela criança é tanta que chega um dia que, sem o seu pai e a sua mãe verem, ela pega no seu dedinho e coloca lá naquela tomada. E só quando isso acontece é que ela compreende porque é que ela não deveria ter feito isso. Ela compreende porque é que isso foi um erro. Da mesma forma, Deus muitas vezes é capaz de permitir nas nossas vidas coisas que nós queremos, coisas que Ele sabe que não são boas para nós, mas que na nossa insistência nós continuamos a pedir. E porque nós lhe pedimos tantas vezes, Deus usa isso como uma oportunidade de aprendizagem para nós. Foi isso que Deus fez com Israel. Eu não creio que os líderes de Israel não estivessem bem intencionados ou até que fossem ignorantes. Eles olharam para um problema real e eles encontraram uma solução. Essa solução implicava uma mudança no paradigma político de Israel. Pelo menos eles pensavam. Porque a verdade é que Israel já tinha um rei. Israel sempre teve um rei. Deus era o rei de Israel. Os juízes eram aqueles que faziam valer a lei do Deus de Israel. Mas Deus era o rei de Israel. E se Israel tivesse obedecido ao seu rei divino, o que raramente acontecia, certamente eles não sentiriam a necessidade de terem um rei terreno. Na verdade, aquilo que eles queriam, nas palavras do próprio Deus, aqui a Samuel, era a independência do domínio, do controlo de Deus. Isto deve fazer-nos pensar, meus irmãos, que também nós corremos o mesmo risco de cairmos no mesmo erro. Porque também nas nossas vidas há momentos em que nós queremos ser como as outras nações. Nos versículos 11 até 17, nós já lemos, Samuel diz qual seria o modo de agir daquele rei. Basicamente ele diz que aquele rei iria tomar tudo aquilo que fosse do povo. Tomará isto, tomará aquilo, não é? Será para isto, será para aquilo. E no fim ele termina dizendo que vós sereis os seus servos. Hoje continua tudo na mesma. Os governos deste mundo tomam e tomam com a promessa de dar alguma coisa, mas aquilo que eles dão com uma mão, eles tiram com a outra. Poderíamos tentar comparar aqui a forma como os nossos políticos hoje têm governado com aquilo que está no texto bíblico, mas isso seria fugir ao ponto principal. O ponto principal é que qualquer governo humano, independentemente de qual ele seja, é falho. Muitas vezes até pode produzir medidas que são boas, que são positivas, mas tantas outras vezes o poder é mal usado, o dinheiro é mal gasto, e independentemente se o mal vem dos filhos de Samuel ou de Saul, se vem dos partidos que estão à direita ou dos que estão à esquerda, o resultado é o mesmo. Porque qualquer coisa que esteja fora da vontade de Deus está ultimamente condenada ao fracasso. Mas se os governos deste mundo são governos que tiram, o Deus de Israel é um Deus que dá. Diz a Bíblia que, João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu. Ele deu. O amor de Deus não pode ser expresso em palavras, por isso é que é de tal maneira, ele só pode ser expresso em ações. E a ação é que Deus deu. E esse filho que ele deu, disse que ele não tinha vindo para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Curiosamente, não é só no mundo político que isto acontece.
Infelizmente, e pior do que isso, é que isto também acontece na igreja. Também a igreja, por vezes, quer ser como as outras nações. Quando os homens procuram tomar o lugar que é de Deus dentro da igreja. Isso acontece quando nós queremos edificar a igreja de Deus ao nosso jeito, à nossa maneira, com base nas nossas próprias opiniões. Porque a igreja deve ser o lugar na terra onde Deus verdadeiramente reina. Colossenses 1, versículo 18 diz que Cristo é o cabeça da igreja. Em Mateus 16, versículo 18, Jesus disse que ele mesmo edificaria a sua igreja. Ora, se Cristo é a cabeça da igreja, e se é ele mesmo que edifica a igreja que lhe pertence, ele deve ter o controle total sobre a igreja. Ele é que manda na igreja. E nós apenas compete a preocupação de procurar entender qual é a vontade de Cristo, que é a cabeça da igreja. A nós, como membros deste corpo, como mãos, como pernas, como qualquer outro membro que tenha um corpo, uma mão não pensa. Uma mão não tem opinião. Uma mão não manda. A igreja só tem uma cabeça. E essa cabeça é Cristo. Todos os outros membros do corpo, com exceção da cabeça, não têm opinião. Então, na igreja, a pergunta que nós deveríamos constantemente fazer é: qual é a vontade da cabeça, que é Cristo? Por causa disso e muito mais, é fundamental assegurar que Deus é o Rei da minha própria vida. Porque dentro do coração de cada um de nós há um trono. E só Cristo tem o direito de se assentar nesse trono. Por isso, cada um de nós deve perguntar se existe algum lugar da nossa vida em que Cristo não esteja a ser Rei. Eu já estou perto de concluir. Mas gostaria de que pudéssemos pensar um pouco mais sobre aquilo que iria acontecer com Israel. Porque aquilo que iria acontecer com Israel é algo que muitas vezes acontece conosco. A solução que os anciãos de Israel encontraram para aquele problema, aquilo que eles propuseram, não iria resolver o problema. Pelo contrário, iria criar outros problemas, mesmo que esses problemas fossem involuntários. E também nós podemos, e caímos muitas vezes neste mesmo erro, de encontrar soluções para os nossos problemas que acabam por criar ainda mais problemas. Já aconteceu convosco isso? É por isso que quando Deus disse a Samuel para atender aos pedidos dos anciãos de Israel, ele deixou avisos sobre aquilo que iria acontecer. E Deus deixou claro quais seriam as consequências das escolhas que Israel estava prestes a fazer. Deus não disse a Samuel para mudar a mente deles. O que ele disse é que se eles querem, deixa-os seguir esse rumo. Mas as consequências virão. As consequências são inevitáveis. Eu não posso chegar a uma estrada, querer ir para o ponto A e tomar a direção do ponto B e chegar ao ponto A. Todo o caminho que eu decidir tomar vai levar-me a um destino. O interessante aqui é que Deus não os deixou na ignorância. Pelo contrário, Ele deixou bem claro qual seria o resultado daquilo que eles estavam a pedir. Ele deu-lhes toda a informação para que eles pudessem decidir em conformidade. Deus não quer que nós tomemos decisões sem saber quais são as consequências. É por isso que nós temos Bíblias nas nossas mãos. É por isso que nós vimos aqui à igreja todos os domingos. Mas isso também é um problema para nós. Porque a informação gera responsabilidade. E quando depois as coisas dão errado,
nós não podemos dizer, Deus, mas eu não sabia. Todos nós que vimos aqui domingo após domingo, aumenta em nós esse perigo. Porque cada vez que nós saímos daqui, nós saímos responsáveis por aquilo que nós ouvimos neste lugar. Cada vez que nós abrimos a Bíblia, nós somos responsáveis pelo cumprimento daquilo que nós lemos. E por isso nós não podemos chegar perante Deus e depois dizer, eu não sabia. Eu sei que alguns poderão estar a pensar, então é melhor eu não vir aqui. É melhor eu não abrir a Bíblia, então. Mas aquele que é ignorante está mais propenso a errar do que aquele que, sabendo das consequências, é avisado e pode mudar o seu caminho. Além disso, o ignorante não pode invocar inocência quando sabe que a informação está disponível. Por exemplo, eu tenho carta de condução há mais de 20 anos. Eu confesso que eu não sei todas as regras do Código da Estrada. Aquilo que eu aprendi há 20 anos quando eu tirei a carta, muitas coisas eu já esqueci. Algumas coisas mudaram. No entanto, se eu falhar em alguma dessas regras e for apanhado e levar uma multa, eu não posso dizer ao polícia, eu não sabia. Porque é a minha responsabilidade saber. É a minha obrigação saber. E quando eu sei que a informação está disponível, eu não tenho desculpa. Porque Deus um dia virá perguntar o que é que nós fizemos a respeito daquilo que nós ouvimos. Ele virá um dia pedir responsabilidades. Para concluir, eu gostaria que pudéssemos atentar no versículo 18. Depois de toda esta listagem das coisas que iriam acontecer, depois de Israel ter toda a informação nas suas mãos, vejam só o peso daquilo que Deus diz através de Samuel ao povo de Israel. Então, naquele dia, clamareis por causa do vosso rei. O rei é vosso, não é meu. Clamareis por causa do vosso rei, que vós escolheste. Mas o Senhor não vos ouvirá. Que forte é isto, que peso há nestas palavras. Palavras duras, fortes. Palavras que revelam que as ações têm consequências, que as escolhas têm consequências. E depois que a decisão é tomada, eu não posso fugir a essas consequências. Deus nos dá o livre-arbítrio, mas com ele vêm as consequências daquilo que nós escolhemos. E nós poderíamos pensar que depois disso, Israel iria dizer, ok, Deus, desculpa lá, nós mudamos de ideias, não é? Vamos pensar bem sobre aquilo que estamos a fazer e talvez é melhor nós, não é, termos um outro plano. Não é? Bom seria se Israel tivesse dito isso, mas não foi. Versículo 19. Porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel. E disseram, não, mas haverá sobre nós um rei, e nós também seremos como todas as outras nações. Que deprimente é quando isto acontece. Quando o povo de Deus rejeita Deus como seu rei. Israel não tinha motivo nenhum para rejeitar Deus. Deus tinha feito tudo aquilo que poderia ser feito pelo bem de Israel. Uma e outra vez Deus tinha livrado Israel. Uma e outra vez Deus tinha mostrado a sua habilidade para liderar o povo de Israel para o bem e para longe do mal. Uma e outra vez Deus tinha livrado Israel dos seus inimigos. Mas esta não foi a primeira vez que Israel rejeitou Deus. E também não seria a última. Mas esta rejeição de Deus como rei também é profética. Porque cerca de 1500 anos depois, um homem chamado Pôncio Pilatos apresentou Jesus perante Jerusalém.
E Pilatos não tinha encontrado em Jesus nenhum erro, nenhum motivo de culpa para ele poder ser julgado, muito menos condenado. No entanto, aquele Jesus já tinha sido humilhado, torturado, espancado, e estava ali perante Jerusalém com uma coroa de espinhos na sua cabeça. E lá em João capítulo 19, versículos 14 e 15, diz que Pôncio Pilatos disse aos judeus: eis aqui o vosso rei. Mas eles bradaram: tira, tira, crucifica-o. Disse-lhe Pilatos: hei de crucificar o vosso rei? Responderam os principais dos sacerdotes: o quê? Não temos rei senão César. Não temos rei senão César. Mais uma vez, Israel rejeitou o seu rei. É curioso que nos ensinos de Jesus não houve coisa sobre a qual Jesus mais tenha falado do que uma coisa chamada o reino de Deus, ou o reino dos céus. Uma e outra vez Jesus comparava o reino de Deus a isto, àquilo. E sobre nenhum tema ele falou mais do que sobre esse reino de Deus. Isso quer dizer que é um tema importante nos ensinos de Jesus. Quando Jesus veio, ele não veio apenas para morrer e ressuscitar ao terceiro dia, ele veio também para dar início a isto que ele chamou de reino de Deus. Mas o que é o reino de Deus? Um reino pressupõe a existência de um rei, e o rei domina. Depois pressupõe a existência de súbditos, que são aqueles que obedecem ao rei. E finalmente pressupõe a existência de um território onde esse domínio é exercido. Mas em resposta a Pilatos, quando Pilatos perguntou a Jesus se ele era rei, ele disse que o seu reino não era deste mundo. É um reino que tem um rei, é um reino que tem aqueles que aceitam a vontade desse rei, mas ao contrário dos reinos deste mundo, é um reino que não está limitado nem no espaço, nem no tempo. Como profetizou Daniel, é um reino que é eterno. E é um reino que, creio eu, pode ser melhor definido por aquilo que nós encontramos na famosa oração do Pai Nosso, que diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus acontece sempre que a vontade de Deus é feita na terra, assim como no céu. No céu não há impedimentos para que a vontade de Deus seja feita. Na terra há um impedimento e o seu nome é pecado. Pecado é tudo aquilo que está fora da vontade de Deus. E é por isso que nós precisamos orar para que o reino de Deus venha sobre as nossas vidas, para que a vontade do Rei seja feita. Porque, meus irmãos, o reino de Deus continua a ser rejeitado. Nada mudou. Mas chegará o dia em que todo o joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E como diz lá em Apocalipse capítulo 11, versículo 15, quando tocar a 7ª trombeta, haverá no céu grandes vozes, e essas vozes dirão: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Quando Cristo voltar, ele virá para dominar, ele virá para reinar. Ele virá como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas até lá, a pergunta que fica para nós, ou as perguntas que ficam para nós, são: será que Deus reina hoje neste país e nesta cidade? Talvez não. Ainda não. Será que Deus reina hoje na minha igreja? Espero que sim. Será que Deus reina hoje na minha casa
e na minha vida? Essa pergunta cabe a cada um de nós responder. Que Deus nos abençoe.